que assimila aos seus, a fim de adaptar o número de vibrações do seu invólucro à nossa capacidade visual. A operação é delicada, ensada de dificuldades. Entretanto, os casos de aparição de espíritos são numerosos e se apoiam em respeitáveis testemunhos. O mais célebre é do espírito Katie King que, durante 3 anos, se manifestou em casa de W. Crookes, o acadêmico inglês, com o concurso da médium Florence Cook. O próprio W. Crookes descreveu essas experiências em uma obra muito vulgarizada. Katie King e Florence Cook foram vistas lado a lado. Eram de estatura e fisionomia diferentes e distinguia-se entre si por muitas particularidades. O testemunho de W. Crookes é confirmado pelos doutores Gully e Sexton, príncipe de Saint Wittgenstein, de Harrison, B. Coleman, Sergeant Cox, Valley, engenheiros eletricistas, senhores Florence e Mariatti, etc., que assistiram, em diferentes lugares, às aparições de Katie. Em vão procuraram, muitas vezes, insinuar que o Sr. Crookes se havia retratado de suas afirmações. Em 7 de fevereiro de 1909, W. Stead, diretor da Revue of Reviews, escrevia ao New York American: estive com o Sr. C.H. W. Crookes no Ghost Club, onde fora jantar, e ele me autoriza a declarar o seguinte: depois das experiências que, em matéria de espiritualismo, há 30 anos comecei, não vejo motivo algum para modificar minha precedente opinião. Outro caso célebre é do espírito Abdullah, relatado por Aksakov, conselheiro de Estado russo, em sua obra Animismo e Espiritismo. O espírito era de tipo oriental e a sua forma tinha mais de 1,80 metros de altura, ao passo que o médium Eglinton era de pequena estatura e de tipo anglo-saxônio muito acentuado. Um sábio americano, Robert Darwin, antigo embaixador dos Estados Unidos em Nápoles, consagrou 6 anos às experiências de materialização. Declarou ter visto centenas de formas de espíritos. Em sessão promovida pela Sociedade de Investigações Psíquicas dos Estados Unidos, a qual assistia o reverendo Savage, célebre pregador, 30 espíritos materializados apareceram à vista dos assistentes, que neles reconheceram parentes e amigos falecidos. Essas manifestações são frequentes na América. O professor Lombroso, de Turim, conhecido em todo o mundo por seus trabalhos de fisiologia criminalista, fala também de várias aparições que se produziram em sua presença, com a médium Eusapia Palladino. Nestes termos o refere, em seu livro póstumo Recherche sui Phenomeni Hypnotici e Spiritici, a primeira aparição de seu genitor. Em Gênova, 1902, estava médium em estado de semi-inconsciência e eu não esperava obter fenômeno de importância. Antes da sessão, havia-lhe pedido que deslocasse, em plena luz, um pesado tinteiro de vidro. Em tom de voz muito comum, respondeu-me ela: por que te ocupas com essas ninharias? Eu sou capaz de coisa bem diferente, sou capaz de te fazer ver tua mãe. Nisso é que deverias pensar. Impressionado com semelhante promessa, ao fim de meia hora de sessão assaltou-me o mais intenso desejo de vê-la realizado e ao meu pensamento a mesa respondeu com 3 pancadas. De repente, estávamos em meia obscuridade, com a luz vermelha, vi sair do gabinete uma forma pequenina, como era de minha mãe. Convém notar que a estatura de Eusapia é superior, pelo menos 10 centímetros, à de minha mãe. O fantasma estava envolto em um véu, fez o giro completo em torno da mesa até chegar ao pé de mim, murmurando palavras que muitos ouviram, mas que a minha semissurdez impediu-me de perceber. Ao tempo em que, tomado de comoção, lhe suplicava mas repetisse, diz-me ela, Cesare, meu filho, o que, devo confessar, não era hábito seu. Ela era, com efeito, veneziana e tinha o hábito regional de me dizer, meu filho. Pouco depois, a meu pedido, afastou um momento o véu e me deu um beijo. A páginas 93 da mencionada obra lê-se que a mãe do autor lhe reapareceu umas 20 vezes ainda, no curso das sessões de Eusapia. A objeção favorita dos incrédulos, relativamente a esse gênero de fenômenos, é que eles se produzem na escuridade, tão propícia a fraudes. Há nessa objeção uma parte de verdade e, por nossa vez, não tem vacilado em denunciar escandalosas fraudes, mas é preciso notar que a escuridade é indispensável às aparições luminosas, que são as mais comuns. A luz exerce ação dissolvente sobre os fluidos, e inúmeras manifestações não podem ter bom êxito senão com a sua exclusão. Há, entretanto, casos em que certos espíritos puderam aparecer à luz fosfórea. Outros se desmaterializam à plena luz.
sob as irradiações de 3 bicos de gás, viram Katia King fundir-se pouco a pouco, dissolver-se e desaparecer. A esses testemunhos temos o dever de acrescentar o nosso, relatando um fato de nosso conhecimento pessoal. Durante 10 anos praticamos essa ordem de estudos, com o concurso de um médico de Tours, o Dr. A., e de um capitão arquivista do 94 graus Celsius Opo. Por intermédio de um deles, mergulhado em sono magnético, os invisíveis nos prometiam, havia muito tempo, uma materialização, quando, uma tarde, achando-nos os 3 reunidos no consultório do amigo, portas cuidadosamente fechadas e penetrando ainda suficiente claridade pela ampla janela, de modo que nos permitia ver distintamente os menores objetos, ouvimos 3 pancadas em dado ponto da parede. Era um sinal convencionado. Tendo-se os olhos voltados para esse lado, vimos surgir do meio da parede, sem qualquer solução de continuidade, uma forma humana, de estatura média. Aparecia de perfil, mostrando a princípio os ombros e a cabeça. Gradualmente, foi-se apresentando todo o corpo. A parte superior desenhava-se perfeitamente, os contornos eram nítidos e precisos. A parte inferior era mais vaporosa e formava apenas uma confusa massa. A aparição não caminhava, deslizava. Depois de atravessar lentamente a sala, a 2 passos de nós, foi entranhar-se e desaparecer na parede oposta, num ponto que não apresentava abertura alguma. Pudemos contemplá-la durante cerca de 3 minutos e as nossas impressões, confrontadas logo após, acusavam perfeita identidade. As materializações e aparições de espíritos encontram, como vimos, obstáculos que, forçosamente, lhes limitam o número. O contrário se dá com certos fenômenos de ordem física e de variadíssima natureza, os quais se propagam e multiplicam, cada vez mais, em torno de nós. Vamos examinar sucintamente esses fatos em sua escala progressiva, no ponto de vista do interesse que oferecem e da certeza que deles resulta, relativamente à vida livre do espírito. Em primeira linha vem o fenômeno hoje tão comum, das casas mal assombradas. São habitações frequentadas por espíritos de ordem inferior, nas quais se entregam eles a ruidosas manifestações. Pancadas, sons de toda a ordem, desde os mais fracos até os mais retumbantes, fazem vibrar os soalhos, móveis, paredes e o próprio ar. A louça é mudada e quebrada, pedras são atiradas de fora para dentro dos aposentos. Os jornais trazem, frequentemente, narrativas de fenômenos desse gênero. Mal cessam num ponto, reproduzem-se noutros, quer na França, quer no estrangeiro, despertando a atenção pública. Em certos lugares, como em Valência-en-Brie, em Iseuris, em Indre-et-Loire, em Ath, Brabante, em Agen, em Turim, etc., duraram meses inteiros, sem que os mais hábeis policiais tivessem conseguido descobrir uma causa humana para tais manifestações. É o seguinte, sobre o assunto, o testemunho de Lombroso, que escrevia na leitura. Os casos de casas mal assombradas, em que durante anos se reproduzem aparições ou ruídos, em concordância com a narração de mortes trágicas, observados sem a presença dos médiuns, militam a favor da ação dos falecidos. Trata-se muitas vezes de casas desabitadas, onde não raros se observam tais fenômenos durante várias gerações e mesmo até durante séculos. O Dr. Maxwell, procurador-geral da Corte de Apelação de Bordeaux, encontrou acórdãos de diversos tribunais superiores, no século XVIII, anulando arrendamentos por motivo de serem mal assombrados os lugares. Esses fatos se explicam pela ação malfazeja de seres invisíveis que desabafam, post-mortem, ódios nascidos, no mundo, de más relações anteriores, de prejuízos causados por certas famílias ou indivíduos, que por esse motivo se tornam vítimas da perniciosa influência desses desencarnados. Assim, no plano geral de evolução, a própria liberdade do mal, o exercício das paixões inferiores atraindo, com a produção desses fenômenos, a atenção pública para um mundo ignorado, concorrem para a instrução e o progresso de todos. Malgrado a repugnância da ciência em geral, para ocupar-se de tais fatos, cada dia vemos crescer o número dos investigadores conscienciosos que, afastando-se das trilhas seguidas, se entregam à paciente observação do mundo invisível. Não há mês, semana, que não se registre um novo fato no domínio experimental. Os fenômenos de ordem física, a levitação de corpos pesados e o seu transporte à distância, sem contacto, provocam especialmente a observação de alguns sábios.
Falamos em outro lugar das experiências realizadas em 1892, em Nápoles e Milão, sob a direção de homens de ciência de várias nações. Processos verbais, por eles redigidos, reconhecem a intervenção de forças e vontades desconhecidas, na produção desses fenômenos. Análogas experiências foram depois efetuadas em Roma, em Varsóvia, em casa do Dr. Ochorowicz, na ilha de Roubaud, em casa do Sr. Richet, professor da Academia de Medicina de Paris, em Bordeaux, em Agnelas, perto de Voiron, Isère, em casa do Coronel de Rochas. Citemos ainda as do professor Bottazzi, diretor do Instituto de Fisiologia na Universidade de Nápoles, em maio de 1907, com a assistência do professor Cardarelli, senador, de Galeotti, Pacini, Scarpa, de Amicis, etc. Essas experiências foram dirigidas com método rigorosamente científico. Como, evidentemente, os sentidos podem enganar, empregaram-se aparelhos registradores que permitiram estabelecer, não somente a realidade, a objetividade do fenômeno, mas ainda a grafia da força física em ação. As cautelas adotadas pelo grupo de sábios acima indicados, sendo o médium e o Zappa paladino, foram as seguintes. Na extremidade da sala, por trás de uma cortina, foi previamente colocada uma mesa com duas prateleiras pesando 21 quilos, e ocupando todo o espaço do gabinete à distância de 20 centímetros da cortina, mais ou menos. Sobre essa mesa foram dispostos um cilindro coberto de papel enfumaçado, movediço, em torno de um eixo ao qual fora fixada uma espécie de caneta cuja ponta atingia a superfície do cilindro. Imprimindo movimento de rotação ao cilindro, aí a caneta registrava uma linha horizontal. 2. Uma balança de pesar cartas. 3. Um metrônomo elétrico de Zimmermann. O contacto é estabelecido por uma ponta de platino que, a cada oscilação dupla da haste, mergulha em pequeno tubo de mercúrio, posto em comunicação com um aparelho avisador de sprays, situado num compartimento ao lado. 4. Um teclado telegráfico, ligado a um outro avisador de sprays. 5. Uma pera de caoutchouc, ligada, por comprido tubo também de caoutchouc, através da parede, a um manômetro de mercúrio de François-Franck, situado no compartimento contíguo. Nessas condições, todos os aparelhos descritos foram impressionados, à distância, estando as mãos de Eusapia seguras por 2 experimentadores e formando círculo em torno dela todos os assistentes. Por toda parte foi verificado o deslocamento de móveis, sons de instrumentos, sem contato, levitação de corpos humanos, levantamento de cadeiras com as pessoas que as ocupavam. O professor Lombroso fala de um guarda-louça que avançava como um paquiderme. Todas essas manifestações se poderiam explicar, indiferentemente, por causas exclusivamente materiais, pela ação de forças inconscientes. A força psíquica, exteriorizada pela criatura humana, bastaria, por exemplo, para explicar o movimento de mesas e outros objetos à distância e, por extensão, todos os fenômenos que não acusam a ação de uma inteligência estranha ou dos assistentes. Mas o que complica o fenômeno e torna insuficiente essa explicação é que, na maior parte das sessões de que falamos, de par com o movimento de objetos e levitação de pessoas, produzem-se tateamentos, aparição de mãos luminosas e de formas humanas, que não são dos experimentadores. Os Análises de Ciências Psíquicas de 1 Graus de fevereiro 1903 relatam os seguintes fatos observados pelo Dr. Venzano, numa sessão em Milão, quando Eusapia se achava no máximo grau do transe. Vimos, eu e as pessoas que me ficavam próximas, aparecer do lado direito uma forma de mulher, sumamente cara, que me disse uma palavra confusa, tesouro, ao que me pareceu. Ao centro achava-se Eusapia adormecida, ao pé de mim, e por cima a cortina se entumeceu diversas vezes. Ao mesmo tempo, à esquerda, a mesa movia-se no gabinete e um pequeno objeto era de lá transportado para a mesa do centro. Em Gênova, o Dr. Imoda observou que, enquanto o fantasma tirava da mão do Sr. Becker uma pena e a restituía, outro fantasma se inclinava sobre Imoda. Outra feita, diz o narrador, ao mesmo tempo em que eu era acariciado por um fantasma, a princesa Ruspoli sentia que uma mão lhe tocava a cabeça e Imoda sentia, a seu turno, que outra mão lhe apertava a sua, com força. Ora, como explicar que a força física de um médium operasse ao mesmo tempo em 3 direções e com 3 diferentes objetivos? É possível concentrar a atenção assaz fortemente para obter fenômenos plásticos em 3 diversas direções. Algumas vezes áreas têm sido executadas em pianos fechados,
vozes e cantos se fazem ouvir e, como em Roma, nas experiências do Dr. Sant'Angelo, penetrantes melodias, que nada têm de terrestres, mergulham os assistentes num enlevo que quase toca ao êxtase. Todos esses fenômenos têm sido obtidos com a presença de médiuns célebres, entre outros, Gessé Stepardi e Eusapia Palladino. Agora, algumas explicações sobre a natureza e o verdadeiro papel da mediunidade, nos parecem indispensáveis. Nossos sentidos, dissemo-lo acima, não nos permitem conhecer mais que restrito setor do universo. Entretanto, o círculo dos nossos conhecimentos pouco a pouco se ampliou e crescerá ainda, à proporção que se aperfeiçoarem os nossos sentidos. Bastar-nos-ia possuir mais um sentido, uma nova faculdade psíquica, para ver descerrarem-se ante nós alguns domínios ignorados da vida, para ver ostentarem-se ao nosso alcance as maravilhas do mundo invisível. Ora, esses novos sentidos, essas faculdades que no futuro serão propriedade de todos, já o são de certas pessoas, em diferentes graus. São essas pessoas que designamos sob o nome de médiuns. É preciso, além disso, notar que em todos os tempos existiram indivíduos dotados de faculdades especiais, que lhes permitiam comunicar com o invisível. A história, os livros sagrados de todos os povos, deles fazem menção quase a cada página. Os videntes da Gália, os oráculos e pitonisas da Grécia, as sibilas do mundo pagão, os grandes e pequenos profetas da Judéia, outra coisa não eram senão os médiuns de nossos dias. As potências superiores sempre se utilizaram desses intermediários para fazer ouvir seus ensinos, suas exortações à humanidade. Só os nomes mudam, os fatos permanecem os mesmos, com a única diferença de que esses fatos se produzem em maior números, sob mais variadas formas, quando chega para a humanidade a hora de começar um ciclo, uma nova ascensão para essas culminâncias do pensamento, que são o objetivo da sua trajetória. Convém acrescentar que os espíritos elevados não são os únicos a se manifestar, espíritos de todas as categorias gostam de entrar em relação com os homens, desde que encontrem para isso os meios. Daí, a necessidade de distinguir, nas comunicações, o que procede de cima e o que vem de baixo, o que emana dos espíritos de luz e o que provém dos atrasados. Há espíritos de todos os caracteres e de todas as elevações, há mesmo, ao redor de nós, muito maior número de inferiores que de adiantados. São aqueles que produzem os fenômenos físicos, as manifestações estrondosas, tudo que de índole vulgar, manifestações todavia úteis, como demonstramos, pois que nos facultam o conhecimento de todo o mundo ignorado ou esquecido. Nesses fenômenos os médiuns desempenham um papel passivo, à semelhança do das pilhas, na eletricidade. São produtores, acumuladores de fluidos e é neles que os espíritos aurem as forças necessárias para atuar sobre a matéria. Encontra-se essa categoria de médiuns um pouco por toda parte, até nos meios pouco esclarecidos. Seu concurso é puramente material, suas aptidões são antes um predicado físico que indício de elevação. Muito diferente é a parte dos médiuns nos fenômenos intelectuais, de todos os mais interessantes e nos quais melhor se revela a personalidade das inteligências invisíveis. É por eles que nos vêm os ensinos, as revelações que fazem do espiritismo não somente um campo de explorações científicas, mas ainda, conforme a expressão de Russell Wallace, um verbo, uma palavra. Passemos em revista alguns desses fenômenos. O da escrita direta deve, em primeiro lugar, atrair nossa atenção. Em certas circunstâncias, vê-se aparecerem folhas de papel cobertas de escrita de origem não humana. Nós mesmos assistimos à produção de muitos fatos dessa natureza. Um dia, entre outros, em Orange, no correr de uma sessão de espiritismo, vimos descer pelo espaço, por cima de nossa cabeça, um pedaço de papel que parecia sair do teto e que veio, lentamente, cair no chapéu colocado em cima da mesa, ao pé de nós. 2 linhas com uma letra fina, 2 versos estavam nele escritos. Exprimiam um aviso, uma predição que nos dizia respeito e que mais tarde se realizou. A maior parte das vezes esse fenômeno se produz em ardósias duplas, fechadas, seladas, carimbadas, no interior das quais se coloca um fragmento de lápis. A comunicação é redigida em presença dos assistentes, às vezes em língua estrangeira, desconhecida do médium e das pessoas presentes, e responde a perguntas por estas formuladas. O Dr. Gebier estudou esse gênero de manifestações durante 33 sessões, com o concurso do médium Slade. Censuraram este último por experimentar fora das vistas dos assistentes,
colocando as ardósias debaixo da mesa. Citaremos, portanto, de preferência o caso do médium Eglinton, relatado na obra do professor Stinton Moses, da Universidade de Oxford, intitulada Psicography. Aí o fenômeno se produzia em plena luz, à vista de todos. Nessa obra ele fala de uma sessão a que assistiu o Sr. Gladstone. O grande estadista inglês escreve uma pergunta na ardósia e volta imediatamente, adaptando-a a uma outra. Um pedaço de lápis é colocado no intervalo. Amarram-se as duas ardósias, sobre as quais o médium coloca a extremidade dos dedos para estabelecer a comunicação fluídica. Pouco depois, ouve-se o ranger do lápis. O olhar penetrante do Sr. Gladstone não se desviava do médium. Nessas condições de rigorosa verificação, foram obtidas respostas em várias línguas, algumas das quais ignoradas do médium, respostas em perfeita concordância com as perguntas formuladas. A Revue Spirit de abril 1907 relata as experiências de escrita direta efetuadas pelo Dr. Roman Urix, chefe de clínica do Hospital de Belle-Camien, na Galícia. Assim se exprime ele. Muito tempo me ocupei de espiritismo. Tenho agora um médium com quem durante 3 meses realizei experiências, 2 vezes por semana, e obtive fenômenos verdadeiramente interessantes. Esse médium é uma camponesa absolutamente ignorante. Frequentou a escola de sua aldeia há 2 anos apenas, lê com dificuldade e escreve mal. Está empregada como criada de uma senhora R., em Belle-Camien. As sessões, efetuadas em minha casa, assistem, além de mim e do médium, essa senhora R. e um amigo, o Dr. W. Obtivemos a escrita direta. O que é notável e, que o saiba, inteiramente novo, é o modo pelo qual a obtivemos. Tenho visto muitas vezes escrita produzida entre 2 ardósias ou no papel, com um lápis, num quarto em condições de escuridade, mas as precauções que tomamos foram de tal ordem que excluem absolutamente qualquer possibilidade de fraude, não só da parte do médium, como de qualquer outra pessoa. Quis ver sem resquício de dúvida, como se produzia a escrita. Fiz, por conseguinte, construir, com o consentimento da inteligência diretora, o seguinte aparelho. Uma caixinha de madeira, ABCD, munida, em lugar da tábua dianteira BD, de um saco em forma de funil S, feito de um tecido de seda escura, flexível mas encorpado, de 50 centímetros de comprimento. Na extremidade desse saco foi adaptado um pequeno tubo H, com lápis, MN, introduzido de tal sorte que a parte posterior do lápis e, mesmo o lápis quase todo, fica dentro da caixa, ficando a ponta aguçada e saliente do tubo H e apoiada numa folha de papel P. O interior da caixa é inteiramente escuro e o saco em nada impede os movimentos do lápis. Com essa disposição logramos obter, à plena luz, com extrema rapidez e absoluta segurança, comunicações escritas por um processo visível aos olhos de todos. O médium coloca as mãos no tampo superior CDI, ao fim de alguns minutos, começa a escrita, enquanto a parte inferior do saco se entumece, como se mão oculta se houvesse introduzido no interior. É em tais condições e por esse único meio que atualmente nos comunicamos com a inteligência invisível. Quanto ao conteúdo das mensagens, às vezes muito longas, é consideravelmente superior à inteligência do médium e excede não raro a capacidade dos outros assistentes, pois que frequentemente recebemos comunicações em alemão e em francês. O médium não fala senão o dialeto eslavo, e um dia recebemos uma mensagem de 5 páginas, em inglês, língua que nenhum de nós conhece. As mensagens são, às vezes, muito engenhosas e sugestivas. Assim, uma noite, perguntei se os espíritos eram imateriais. Sim, em certo sentido, foi-me respondido. Então, repliquei, estais fora do tempo e do espaço. Não, como? Um ponto geométrico é também imaterial, pois que não tem dimensões, e entretanto está no espaço. O que acabo de dizer não constitui mais que uma comparação, porque nós outros, espíritos, temos dimensões, mas não como vós. Uma camponesa ignorante, de 14 anos, seria capaz de dar semelhantes respostas. Outro dia, recebemos uma prova de identidade indubitável. Durante a sessão Lápis escreveu, em caracteres inteiramente novos para nós, agradeço-lhe a injeção que me fez, quando estava em meu leito de morte. O Senhor me aliviou. Carolina C. Perguntei a quem eram dirigidas essas palavras. Ao Senhor, respondeu a inteligência. Quando se deu esse fato e quem sois? Perguntei. O Lápis escreveu, no dia 18 de setembro de 1900,
no hospital de Lemberg. Nesse ano era eu ainda estudante e trabalhava nesse estabelecimento como auxiliar de clínica. Era tudo de que me recordava a tal respeito. Dias depois da sessão, tive ensejo de ir a Lemberg. Dirigi-me ao hospital e encontrei, no registro de 1900, o nome em questão. Era de uma mulher de 56 anos, doente de câncer do estômago e que lá morrera. Fui então ao escritório dos assentamentos da polícia e perguntei se havia em Lemberg alguém com o nome de C. Informaram-me que havia uma professora com esse nome. Fui nesse mesmo dia procurá-la e como me dissesse ela haver perdido a mãe em 1900, mostrei-lhe a comunicação recebida por escrita direta. Com grande espanto, reconheceu a senhora, imediatamente, a letra e a assinatura de sua falecida mãe, exibindo cartas por essa escritas, que provavam, sem dúvida possível, a identidade da comunicante. Deu-me de bom grado uma dessas cartas. Entretanto, não me lembro de ter dado injeção de morfina em Carolina C. Muito mais comum que o precedente, é o fenômeno da escrita mediúnica. O sensitivo, sob um impulso oculto, traça no papel comunicações, mensagens em cuja redação seu pensamento e vontade apenas tiveram parte mínima. Essa faculdade apresenta aspectos muito variados. Puramente mecânica em certos médiuns, que ignoram, no momento em que escrevem, a natureza e sentido das comunicações obtidas, a ponto de poderem alguns falar enquanto escrevem, desviar a atenção e trabalhar na escuridade. No maior número ela semimecânica, neste caso o braço e o cérebro são igualmente influenciados. As palavras surgem ao pensamento do médium no próprio momento em que as traça o lápis. Às vezes, é puramente intuitiva e, por conseguinte, de natureza menos convincente e mais difícil de verificar. As comunicações obtidas por esses diferentes processos apresentam grande variedade de estilo e são de valor muito desigual. Na maior parte, não contêm senão banalidades, mas há também algumas notáveis pela beleza da forma e elevação do pensamento. Damos, a seguir, alguns exemplos, obtidos por diferentes médiuns. A prece. Médium, Senhora F. É chegado o momento de poder a inteligência, suficientemente desenvolvida no homem, compreender a ação, significação e alcance da prece. Certo de ser compreendido, posso, pois, dizer, não mais incredulidade, nem fanatismo. Antes a completa segurança da força que Deus concede a todos os seres, quando a ele se eleva o pensamento. Na prece, na lembrança envolvida a esse Pai, fonte inexaurível de bondade e caridade, longe de vós essas palavras aprendidas, que os lábios pronunciam num hábito adquirido, mas deixam frio o coração em seus impulsos. Reanimados e atraídos para ele pelo conhecimento da verdade, pela fé profunda e a verdadeira luz, enviai ao Eterno os vossos corações num pensamento de amor, de respeito, de confiança e abandono, em um transporte, enfim, de todo o ser, esse veemente impulso interior, único, a que se pode chamar prece. Desde a aurora, a alma que se eleva, pela prece, ao infinito, experimenta uma como primavera de pensamento que, nas circunstâncias diversas da existência, a conduz ao fim preciso, que lhe é designado. A prece conserva a infância, essa inocência em que sentis ainda a pureza, reflexo do repouso que a alma fruiu no espaço. Para o adolescente é o freio repressor da impetuosidade, que nele brota como vigoroso fluxo, seiva geratriz, se é seguida, perda certa em caso de desfalecimento, mas resgate, se a alma pode e sabe retemperar-se na prece. Depois, na idade em que, na plenitude de sua força e faculdade, o homem sente em si a energia que, muitas vezes, o deve conduzir às grandes coisas, a concentração em que se firma o pensamento, esse grito da consciência que lhe dirige os atos não é ainda a prece. E do fraco, poderoso amparo, não é a prece o consolo, a luz que auxilia a dirigir-se, como o prisma do farol que indica ao náufrago a praia salvadora. No perigo, mediante estas duas palavras proferidas com fé, meu Deus, envia o homem toda uma prece ao Criador. Esse brado, essa deprecação ao Todo-Poderoso não exprime, como recordação, o instinto do socorro que ele espera receber. O marinheiro exposto aos perigos, a míngua de todo socorro em meio dos elementos desencadeados, formula em sua fé profunda um voto, é prece cuja sinceridade sob radiosa é aquele que o pode salvar. E quando ruge na terra a tempestade, grandes e pequenos tremem ao considerar a própria impotência e, a essa voz poderosa que repercute nas profundezas da terra, oram e confiantes dizem estas palavras: Deus,
preserva-nos de todo perigo. Abandono completo, na prece, aquele que, por sua vontade, tudo pode. Quando chega a idade em que nos desaparece a força, em que os anos fazem sentir todo o seu peso, em que a alma é ensombrada pelos sofrimentos, pela fraqueza que a invade, se sente incapaz de reagir, quando, finalmente, o ser se vê acabrunhado pela inação, a prece, caudal refrigerante, lhe vem acalmar e fortalecer as derradeiras horas que deve permanecer na terra. Em qualquer idade, quando vos assediam as provas, quando sofre o corpo e, sobretudo, o coração amargurado já não deixa repousar feliz o pensamento no que consola e atrai, a prece, unicamente a prece, reclamam a alma, o pensamento, o coração, a calma que já não possuem. Quando o encarnado, na plenitude de suas energias, inspirado pelo desejo do belo e do grande, refere suas aspirações a tudo que o rodeia, pratica o bem, torna-se útil, auxilia os desgraçados e, celeste prece, força do pensamento, em seus atos é amparado pelo fluido poderoso que do além se lhe associa, constante e invisível cadeia do encarnado com os desencarnados e, para mim, prece. Direi, pois, a todos que a bondade inspira, aos que, neste século em que o pensamento inquieto investiga sem firmeza, sentem a necessidade de uma fé profunda e regeneradora, ensinai a prece à criança, desde o berço. Todo ser, mesmo no extravio das paixões, conserva a lembrança da impressão recebida no limiar da vida e torna a encontrar como consolação, no crepúsculo da existência percorrida, o encanto ainda presente dos anos abençoados em que a criança, iniciando-se na vida, respira sem temor, vive sem inquietação, proferindo nos braços de sua mãe este nome tão grande e tão doce, Deus, que ela lhe ensina a murmurar. Aurindo força e convicção nessa piedosa lembrança, ele repetirá com toda a confiança, no último adeus à terra, a prece aprendida no primeiro sorriso. Jerônimo de Praga. O céu estrelado. Os mundos. Médium, senhorita M.L. Claridades siderais, vias do céu. Vós, que indicais às almas as linhas ideais de sua evolução, vós, que vos estendeis pelas profundezas dos espaços. Planetas, donde as almas vos contemplam, não sois mais que poeiras de ouro, luminosos traços no escuro céu de estio. Para aqueles que, porém, já não aprisionam o túmulo da carne, planetas, estrelas, sois os verdadeiros mensageiros do divino pensamento, escreveis no misterioso e divino livro da criação os gloriosos salmos com que Deus quis assinalar a sua obra. Sois o perpétuo assombro das criaturas e vosso esplendor lhes há de sempre dar as sensações vertiginosas do infinito. Ó nebulosas, vias lácteas, constelações inumeráveis, sois como bacantes pelo pensamento de Deus embriagadas. Projetais vossos eternos giros ao redor dos sóis, como as antigas sacerdotisas em torno ao carro do Deus. Sacudis nos espaços as luminosas cabeleiras e assim lançais, através dos tempos, um testemunho fulgurante de vossas existências. Vossos símbolos se desenrolam, nas noites de verão, em feixes ígneos, os bólidos, os globos abrasados se vos desprenderam dos flancos e cingis assim o mundo, nos sulcos luminosos por eles dourados no seio dos espaços. Vossas vibrações harmônicas fazem acompanhamento ao hino sagrado das almas, e nunca vossa melodiosa trajetória parece mais bela aos nossos olhos do que a hora em que terminado, finalmente, o percurso que Deus vos assinou, ou acabada a vossa tarefa de pátria de alma em evolução, ides despedaçar-vos contra o obstáculo por Deus indicado, projetando através dos espaços, assombrados como o vosso desaparecimento, as partículas dessa matéria de que eres formados e que vai regressar ao seio de Deus, para reconstituir outros universos. Passai, estrelas e planetas, seguis rápidos e vários e vosso giro, vossas órbitas imensas, parecem o símbolo da eternidade, sois belos e deslumbrais os humanos olhares, mas que sois para a alma. Lugares de passagem, o caro albergue em que nos demoramos uma noite, a escutar os sons melodiosos que desferem as árvores ao vento. Mas o viajante partiu, a casa com as paredes fendidas se desmoronou, só restam as velhas pedras, douradas pelo sol de estio, a meio cobertas pelas desordenadas ervas invasoras. Assim vos haveis de destruir, estrelas e planetas, não sereis mais que uma poeira de astro, planetas vagabundos pelo céu. Mas a alma permanecerá fiel à vossa lembrança e, quando perto lhe passar um desses bólidos, há de ela reconhecer algo da antiga morada que Deus lhe destinara. Terra,
Tu que me viste passar, que em teu seio recolheste as lágrimas que vertia o homem pela dor acabrunhado, vais desmoronar-te perante o teu Senhor. Já a alma prevê o tempo em que hás de ser apenas um planeta sem vida e receamos o teu desaparecimento. Assim é a lei. Ó terra, ó minha mãe. Tu morrerás, mas os milhões de almas embrionárias que constituíam tua matéria, serão então libertados e prosseguirão no outro lugar a sua evolução. Não deploremos, pois, a tua sorte, ela é grande, é nobre, está em harmonia com a lei de Deus. E quando, atingidas outras altitudes morais, meus olhos contemplarem extasiados as fulgurantes constelações na profundeza dos espaços, procurarei o lugar em que, radiante dos pensamentos que teu divino vestuário agita, deverias passar. Nada mais verei que uma lembrança, encontrarei outras estrelas em formação, o espaço será ainda imutável, outros planetas serão outras tantas terras, portadoras de almas como as que hoje trazes. Mas o que foram tuas montanhas, teus vales benditos em que ressoa a voz da humanidade, já nem mesmo será uma poeira no seio dos firmamentos. Nada mais restará de tua antiga forma. Ufana-te, porém, ó terra. Terás cumprido o teu dever. As almas, graças a ti, se terão transportado a outros lugares, aos espaços em que circulam constantemente os pensamentos do amor impenetrável, que são a vida e a existência das almas deslumbradas por esse foco incessantemente renovado. A Deus, terra, ao teu Senhor deves o amor e o reconhecimento, e eu sei que lhe rendes homenagem, porque eu ouço extasiados melodiosos cantos que tua atmosfera, ao passar no eterno éter, entoa como as almas conscientes da verdade. Estrelas, inclinai-vos em vossas órbitas radiosas, lançai eternamente ao firmamento os feixes de luz que vos revelam. Estás no seio daquele que é. R. Recordações terrestres. O deserto. Médium, senhorita M.L. O deserto profundo e avermelhado se estende qual mar longínquo ao pé das colinas, donde mergulha a vista nessas extensões misteriosas e sem vida. O sol se esconde, a noite cai e ao torre do calor do dia vai suceder a sombra glacial. O deserto adormece, a viração caiu. Aqui, ali, mal se destacam alguns espinhosos e raquíticos arbustos. São manchas pardas nessa toalha luminosa e informe, que as últimas claridades do sol fazem brilhar ainda. Morrem as horas ao sol do deserto, parece já não existir o tempo na face dessa terra árida e triste. A alma também fica absorta e não vê passar diante de si mais que os grupos de estrelas no sombrio fundo azul. Envolvi os ombros no albornoz que mal me protegera do frio, e talvez esse gesto revele também minha inquietação e susto em presença desse horizonte imenso que guarda o segredo de tantos mortos. Recolho-me também, quero esquivar-me a esse mistério, ao enigma dessas terras desoladas. Escuto, nenhum rumor de vida, apenas alguns murmúrios do vento, algumas longínquas sonoridades que dificilmente o ouvido apreende. A sombria e silenciosa majestade no deserto me comove e oprime. Procuro dar um pouco de vida àquela solidão, volto-me para o meu árabe e lhe pergunto onde faremos a sesta. Se bem que não compreenderei se não a meio sua resposta, mas ao menos ouvirei uma voz humana. Esforço inútil, o murmúrio de minhas palavras parece o grito do inseto. Somos ridiculamente humildes em presença do deserto. Não é a voz de um homem que o pode comover, é preciso a do vento e da tempestade. A extensão não vibrou de humanos sons, desprezou o meu esforço, do mesmo modo que o próximo vento apagará os vestígios de meus passos. Os cimos das colinas se abaixam no horizonte, semelhantes a leões que talvez durmam nos seus antros. Dir-se-iam esfinges agachadas, cochilando. Elas guardam os mistérios do deserto. Escuto, o silêncio é sempre o Deus do espaço, e só a noite indica que é um poder do tempo. Mas, a humanidade não respeita essa grandeza. Vamos violar a poderosa e formidável solidão, e nossos filhos buscarão nela instalar os seus ódios. O deserto é poderoso, lutará contra a invasão e por muito tempo as suas estradas de rutilante esplendor conservarão o reflexo do sangue dos audaciosos viajores que lhe quiseram arrancar o segredo. Um desconhecido. A reencarnação. Médium, J.D. A grande ideia da reencarnação é única, meus irmãos, capaz de restaurar a nossa decadente sociedade. Somente ela pode reprimir esse egoísmo avassalador que desagrega a família, pátria, sociedade, e que substitui a generosa ideia do dever por essa feroz concepção de uma individualidade que se deve afirmar a todo custo. O materialismo, que destroçou a crença na vida futura, e os dogmas incompletos,
que desnaturam o princípio sublime das religiões, fizeram murchar na alma humana essas admiráveis flores de um ideal superior às subalternas contingências da vida material e à brutalidade impulsiva dos instintos. É preciso, meus irmãos, que alguma coisa venha despertar nas almas o sentido da vida espiritual. Por mais que a ciência multiplique as suas maravilhas, por mais que o homem despenda as admiráveis faculdades da sua inteligência e do seu gênio, permanecem estéreis todos os seus esforços, se em si mesmo não possui as fontes vivas da vida espiritual, se não sente palpitar em si essa vida imperecível, que lhe assegura a imortalidade e torna-o consciente desse universo eterno, de que é uma das vivas e eternas partículas. Não, irmãos, o homem não é esse efêmero e anônimo ser, poeira transitória de vida, que dura apenas um instante para sofrer e morrer. O homem é a vida eterna, individualizada na substância para adquirir consciência de si mesmo e constituir a plenitude da felicidade pela plenitude do conhecimento. Sim, o homem é grande porque é o artífice da sua própria grandeza, grande porque, com o próprio esforço, cria sua futura personalidade, porque todas as aquisições da sua inteligência, da sua razão e do seu coração, as deve ele ao seu trabalho e experiência. Ó divina reencarnação! Por ti, o bruto inconsciente se converte em gênio, por ti, o mal adquire a bondade suprema e o ignorante o conhecimento de todas as coisas. Por ti, o homem toma gradualmente consciência de si mesmo, cada vida lhe traz uma experiência, cada existência é uma força e um poder novos. Por ti, não há dor nem prova que não tenha objetivo, toda alegria é uma recompensa. Por ti, a mais íntima solidariedade vincula a todas as criaturas, e o progresso, a formação de uma sociedade melhor, é a obra comum e secular. Quando a ideia da reencarnação se houver novamente senhoreado da mentalidade humana, o progresso social dará um passo imenso. As misérias e provações do homem lhe parecerão menos dolorosas, porque terão para ele um sentido positivo. Com mais segurança há de ele saborear as suas alegrias, porque sentirá que a vida se lhe tornou estável com a imortalidade. O universo já se lhe não figurará a implacável máquina, cujas engrenagens trituravam desapiedadamente as criaturas, sem se preocupar com os seus gritos e estertores. O homem compreenderá, então, que existe um foco imenso, pelo qual é chamado a se tornar uma centelha consciente e fecunda, depois de haver aprendido, na série de suas vidas sucessivas, o segredo da eterna vida, isto é, a inteligência que sabe, a consciência que age, e o amor que ama. Pastor B. A natureza. Médium, senhorita M.L. Visitei muitas vezes os vossos belos pais, quando meu marido residia às margens do Loire, e conheço todo o encanto da primavera entre vós. Vi o pássaro responder à sua ninhada, quando seu primeiro pipilar reclamava imperiosamente mais abundante nutrição. Não tendes os cálidos ardores meridionais, mas o vosso céu é mais suave, a luz de vossos sóis no ocaso se diversifica e multiplica de nuvem em nuvem, e prolonga o crepúsculo. Muitas vezes escutei, como podereis fazer por vossa parte, a queda abafada dos brancos e veludosos flocos de neve. Os ninhos balouçam, esquecidos e vazios, nas extremidades dos galhos despojados da folhagem. A natureza parece morta, mas, como toda verdadeira obra de Deus, encerra a esperança das vindouras primaveras. Minha alma é irmã do inverno, nela dormem as suas recordações. Sei, porém, que minha vontade pode ressuscitar esse passado de ontem e dar-me, com a permissão de Deus, a ilusão das vidas transcorridas e a certeza de um melhoramento sempre desejado. A natureza é a nossa grande educadora, com ela aprendemos a balbuciar o nome divino e é ele que canta, às noites, o hino universal que a humanidade escuta emocionada, transfunde alegria em nossos corações e nos faz ver a verdade, porque é a grande mediadora. Se soubéssemos escutar a sua voz, seríamos mais que homens, teríamos adivinhado a palavra divina. M.M. Michelet. Invocações. Médium, senhorita B.R. Ó Deus, tu que infundes, ao mesmo tempo, nobre terror e soberana admiração aos que teu nome pronunciam, digna-te inundar com tua luz resplandecente os fracos que a ti se dirigem num grito de angústia e de amor. A ti, meu Deus, se eleva lentamente meu pensamento. Em ti, foco de amor, procura minha alma se abrasar. Faze baixar a tua humana criatura teu ardente sopro, faze cair o véu de cegueira que me cobre os olhos e me oculta os teus imensos horizontes, revela a meu ser teus infinitos esplendores, murmura ao meu coração palavras de vida, fala-me,
Ó tu, que em todo o meu ser sinto vibrar. Deus. Ser majestoso de grandeza e de simplicidade, foco sempre ardente de vida, amor e luz. Tu que numa eternidade sabes conter o infinito. Tu, receptor ao mesmo tempo de meus queixumes e de minhas jubilosas expansões, tu, ainda, que me guias com teus radiosos meteoros, cuja rápida passagem ilumina meu sombrio asilo, ampara-me, consola-me. Tu finalmente, cujo sopro abrasador me reanima a expirante chama, pousa um instante sobre mim tua piedade, faze renascer em mim a centelha desprendida do teu braseiro de amor. Ouve minha prece. Envia, como resposta, um raio da tua pura claridade e faze que, ao teu nome, todo o meu ser, num sublime transporte, a ti se arroje. Iraque. Imaginaram recentemente os sábios experimentadores ingleses, sob o nome de cross-correspondência, um novo processo de comunicação com o invisível, que seria bem próprio atestar a identidade dos espíritos cujas manifestações se produzem mediante a escrita mediúnica. Oliver Lodge descreveu numa reunião efetuada em 30 de janeiro de 1908, pela Sociedade de Investigações Psíquicas, de Londres. A cross-correspondência, diz ele, isto é, o recebimento por um médium, de uma parte de comunicação, e de outra parte por outro médium, não podendo cada uma dessas partes ser compreendida sem a disjunção da outra, é boa prova de que uma única inteligência opera sobre os dois automatistas. Se, além disso, a mensagem apresenta os característicos de um finado e é recebida a esse título por pessoas que o não conheciam intimamente, pode-se ver nisso a prova da persistência da atividade intelectual do desaparecido. E se do mesmo modo obtemos um trecho de crítica literária, inteiramente conforme ao seu modo de pensar e que não poderia ser imaginado por terceira pessoa, digo que a prova é convincente. Tais as espécies de provas que a sociedade pode comunicar sobre esse ponto. Depois de referir-se aos esforços em tal sentido empregados pelos espíritos de Gurney, Odgson e Mears em particular, acrescenta o orador. Achamos que suas respostas a perguntas especiais são formuladas de um modo que caracteriza a sua personalidade e revela conhecimentos que eram de sua competência. A parede que separa os encarnados dos desencarnados, diz ele ao terminar, ainda se mantém de pé, mas acha-se adelgaçada em muitos lugares. À semelhança dos escavadores de um túnel, ouvimos, em meio do ruído das águas e dos outros rumores, as pancadas de picareta dos nossos camaradas do outro lado. A isso não se limitaram os ingleses. Fundaram um escritório de comunicações regulares com outro mundo. Foi o intrépido escritor W. Stead que organizou em Londres, a instâncias de uma amiga desaparecida, senhorita Julia Ames, e daí a sua denominação, Escritório de Julia. Esse espírito se propõe vir em auxílio, assim, de todos os desencarnados que procuram entrar em relação com os vivos que atrás de si deixaram, como dos encarnados acabrunhados com a perda de um ente caro. Para ser admitido a solicitar uma comunicação, Julia, que dirige pessoalmente as sessões, não requer senão duas coisas, uma afeição lícita e sincera e um estudo prévio do problema espírita. Não tolera retribuição alguma. O impetrante, uma vez tomado em consideração o pedido, é levado à presença de 3 médiuns diferentes e todos os resultados são registrados. Esse escritório já conseguiu, desde a sua fundação, estabelecer numerosas comunicações com o invisível. Lançou uma ponte de uma outra margem do túmulo, com alguma razão, disse W. Stead. Durante o primeiro trimestre de sua existência, centenas de pedidos lhe foram endereçados, na maior parte aceitos por Julia. Calcula W. Stead que pelo menos 75% dos que passaram pela tríplice prova dos médiuns receberam respostas concludentes, em metade dos casos afirmando os impetrantes, de modo absoluto, que obtiveram por um ou outro médium, se não por todos eles, provas extremas de toda a contradição. A clientela do escritório Julia é, sobretudo, arrebanhada entre pessoas cultas e instruídas, doutores, advogados, professores, etc. Um repórter do Daily News refere que um dia acompanhou um autor bem conhecido, cujo nome causaria admiração por imiscuir-se em semelhante assunto. Esse autor desejava obter a manifestação de um amigo falecido. Obtido o consentimento de Julia, foi, como de costume, posto sucessivamente em relação com 3 médiuns, assistidos por um estenógrafo, sendo redigido de cada sessão um detalhado termo. Numa das sessões, sua casa foi exatamente descrita com os arredores, numa outra recebeu uma mensagem que julgou provir, com certeza, do amigo falecido.
sendo o mundo dos espíritos, em grande parte, constituído pelas almas que viveram na Terra, e sendo as inteligências de Skol, em um meio como no outro, em diminuto números, facilmente compreenderemos que na sua maior parte as comunicações de além-túmulo sejam destituídas de grandeza e originalidade. Quase todas, entretanto, têm um caráter moral incontestável e denotam louváveis intenções. Quantas pessoas desoladas têm podido, por esse meio, receber dos que amaram e julgavam perdidos palavras de ânimo e conforto? Quantas almas hesitantes na obscura trilha do dever têm sido animadas, desviadas do suicídio, fortalecidas contra as paixões, mediante exortações vindas do outro mundo? Acima ainda dessas manifestações, cuja utilidade é tão evidente e cujo efeito moral é tão intenso, é preciso colocar certas comunicações extraordinárias, subscritas por modestos nomes ou termos alegóricos, mas animadas de um sopro vigoroso e que trazem, em sua forma e ensinos, o cunho de espíritos verdadeiramente superiores. Foi com documentos dessa natureza que se constituiu a doutrina do Espiritismo. Allan Kardec recolheu grande número deles. Mesmo depois, não se estancaram essas fontes do pensamento sobre-humano, elas têm continuado a fluir para a humanidade. Os fenômenos de escrita direta ou automática são completados e confirmados pelos fatos de incorporação. Neles, os espíritos já se não contentam com órgãos de um médium adormecido. Este, por eles mergulhado em sono magnético, abandona o seu invólucro a personalidades invisíveis, que dele se apoderam para conversar com os assistentes. Por esse meio, sugestivas conversações são entabuladas entre os habitantes do espaço e os parentes e amigos que deixaram na Terra. Nas manifestações da escrita mecânica, já a identidade dos espíritos se verifica pela forma dos caracteres traçados, pela analogia das assinaturas, pelo estilo e até pelos erros de grafia habituais a esses espíritos e que reaparecem nas suas comunicações. Nos fenômenos de incorporação, essa identidade ainda se torna mais evidente. Pelas suas atitudes, gestos e dizeres, o espírito se revela tal qual era na Terra. Os que o conheceram em sua precedente encarnação reconheceram-no integralmente o mesmo. A sua individualidade reaparece em locuções características, em expressões que lhe eram familiares, em mil particularidades psicológicas que escapam à análise e só podem ser apreciadas pelos que estudaram de perto esse fenômeno. Nada mais emocionante, por exemplo, que ouvir uma mãe, vinda do além-túmulo, exortar e reanimar os filhos que deixou neste mundo. Nada mais curioso que ver espíritos das mais diversas categorias animar sucessivamente o invólucro de um médium e manifestar-se aos assistentes, pela palavra e pelo gesto. A cada um deles a fisionomia do sensitivo se transforma, a voz muda, a expressão fisionômica se modifica. Pela linguagem e atitudes a personalidade do espírito se revela, antes mesmo que dê o nome. Tivemos, por muito tempo, em um círculo de experimentação a cujos trabalhos presidíamos, 2 médiuns de incorporação. Um servia de órgão aos espíritos protetores do grupo. Quando um destes o animava, as linhas do seu rosto adquiriam expressão angélica, a voz se suavizava, tornava-se melodiosa. A linguagem revestia formas de pureza, poesia, elevação muito acima das faculdades pessoais do sensitivo. Sua vista parecia penetrar fundo o coração dos assistentes. Lia-lhes os pensamentos, dirigia, nominalmente a cada um, avisos, advertências relativamente ao seu estado moral e à sua vida privada, o que denotava, logo à primeira vista, conhecimento perfeito do caráter e do estado de consciência de todos. Palestrava sobre coisas íntimas, só deles conhecidas. Impunha-se a todos pelo seu ar majestoso, do mesmo modo que pela sabedoria e doçura das expressões. A impressão produzida era profunda. Tudo parecia vibrar e iluminar-se, em torno desse espírito. Ao retirar-se, sentíamos que alguma coisa de grande passara entre nós. Quase sempre um segundo espírito, de certa elevação, mas de caráter muito diferente, lhe sucedia no corpo do médium. Esse espírito tinha a palavra rápida e forte, o gesto enérgico e dominador. Sua ciência era vasta. Aceitara o encargo de dirigir os estudos morais e filosóficos do grupo e sabia resolver os mais difíceis problemas. Nós o tínhamos em grande consideração e nos comprazíamos em lhe obedecer. Para qualquer recém-chegado, porém, era um espetáculo estranho ver sucederem, no frágil invólucro de uma senhora de maneiras tímidas e modestos conhecimentos, 2 espíritos de caráter tão elevado e tão dessemelhantes. O segundo médium não oferecia, nas manifestações de que era agente,
menor interesse. Era uma senhora elegante e instruída, esposa de um oficial superior e que parecia, à primeira vista, reunir as melhores condições para fenômenos de caráter transcendente. Ora, na prática, era exatamente o contrário que se verificava. Essa senhora servia habitualmente de instrumento a espíritos pouco adiantados, que haviam ocupado na Terra diversas posições. Interessante ouvir, por exemplo, uma ex-vendedora de legumes de Amiens exprimir-se em algarvia picarda, pela voz de uma pessoa de maneiras distintas e que nunca estivera na picardia. A linguagem da médium, correta e escolhida quando desperta, tornava-se confusa, arrastada, semeada de lapsos e de expressões regionais durante o sono magnético, quando o espírito de Sofia intervinha em nossas sessões. Desde que este se afastava, outros espíritos o vinham substituir desfilando, por assim dizer, no invólucro da sensitiva e apresentando-nos sucessivamente os tipos mais disparatados. Um antigo sacristão de voz untuosa e arrastada, emitida em tom baixo, como se estivesse na igreja, um ex-procurador de gesto imperioso e ares escarninhos, palavra ríspida e decisiva, etc. Outras vezes, eram cenas tocantes, de arrancar lágrimas aos assistentes. Amigos de além-túmulo vinham lembrar recordações da infância, serviços prestados, erros cometidos, expor seu modo de vida no espaço, falar das alegrias ou dos sofrimentos morais colhidos depois da morte, conforme a sua norma de vida na Terra. Assistíamos a animadas conversações entre espíritos, comovedoras dissertações sobre os mistérios da vida e da morte, sobre todos os grandes problemas do universo, e, de cada vez, sentimos-nos emocionados e fortalecidos. Essa íntima comunhão com o mundo invisível descerrava infinitas perspectivas ao nosso pensamento, influía em todos os nossos atos, esclarecia-nos com uma luz intensa a trilha da existência ainda tão obscura e tortuosa para a multidão dos que a percorrem. Dia virá em que a humanidade conhecerá o valor desses ensinos e deles participará. Nesse dia, ter-se-á renovado a face do mundo. Depois de haver passado em revista os principais fenômenos que servem de base ao moderno espiritualismo, ficaria incompleto o nosso resumo se não dissessemos algumas palavras acerca das objeções apresentadas e das teorias adversas, com que se tem procurado explicá-los. Em primeiro lugar, a negação absoluta. O Espiritismo, tem dito, não é mais que conjunto de fraudes e de embustes. Todos os fatos extraordinários em que se baseia são simulados. É verdade que alguns impostores têm procurado imitar esses fenômenos, mas os artífices têm sido facilmente descobertos e os espíritas foram os primeiros a indicá-los. Em quase todos os casos mencionados acima, levitação, aparições, materialização de espíritos, os médiuns foram ligados, amarrados à própria cadeira. Frequentemente, os experimentadores lhe seguravam os pés e as mãos. Às vezes, foram mesmo colocados em casinholas fechadas, especialmente preparadas para esse fim, e cuja chave ficava em poder dos operadores, enfileirados ao redor do médium. Foi em tais condições que numerosos casos de materialização de fantasmas se produziram. Em suma, as imposturas foram quase sempre desmascaradas e muitos fenômenos jamais foram imitados, pela simples razão de que escapam a toda a imitação. Os fenômenos espíritas têm sido observados, verificados, inspecionados por sábios cépticos, que passaram por todos os graus da incredulidade e cuja convicção não se formou senão pouco a pouco, sob a pressão dos fatos. Esses sábios eram homens de laboratório, físicos e químicos experimentados, médicos e magistrados. Possuíam todos os requisitos necessários, toda a competência para desmascarar as mais hábeis fraudes, para frustrar as mais bem-urdidas tramas. Seus nomes pertencem ao número dos que são para toda a humanidade objeto de respeito e veneração. Ao lado desses homens ilustres, todos os que se têm entregado a um estudo paciente, consciencioso e perseverante desses fenômenos, vêm afirmar a sua realidade, ao passo que a crítica e a negação emanam de pessoas cujo pronunciamento, baseado em insuficientes noções, só pode ser superficial. Aconteceu a alguns deles o que muitas vezes acontece aos observadores inconstantes. Não obtiveram mais que medíocres resultados, às vezes mesmo negativos, e se tornaram mais cépticos que dantes. Não quiseram tomar em consideração uma coisa essencial, que o fenômeno espírita é regido por leis, submetido a condições que importa conhecer e observar. Sua paciência cansou muito depressa. As provas que exigem não se obtêm em poucos dias. W. Crocas, Rousseau Wallace, Zonner,
Aksakov, Darwin, Robert Ari, Mieres, Lombroso, Oliver Lodge e outros muitos sábios estudaram a questão longos anos. Não se contentaram com assistir algumas sessões mais ou menos bem dirigidas e em que bons médiums funcionassem. Deram-se, eles próprios, ao trabalho de investigar os fatos.